eu quero apresentar para vocês que está aqui comigo. Estava dormindo aqui, olha a cara de sono. Essa é a Dini, é uma cachorrinha, né, que foi trazida para um projeto de assistência e que agora está aqui, né, fazendo companhia para nós também, né? Eu sou psicóloga, então formada, né, e apaixonada por animais, e eu descobri, né, que os cães têm esse poder, né, de transformar a vida da gente, né? E se falando um pouquinho em animais pet, né, nas companhias que eles podem fazer para nós, para mim sempre foi muito importante. Os animais na minha vida sempre tiveram um papel assim de transformar, né? Então, por algum tempo, durante a faculdade, ainda era um hobby para mim, né? Era uma paixão. Eu treinava cães por esporte, né? E eles sempre foram muito importantes porque, enfim, na nossa vida, nas fases da nossa vida, né? Eu era muito jovem, com 20 anos, né? Houve uma separação dos meus pais, né? Meu pai saiu de casa, foi uma situação assim um pouco difícil, né? Para mim, eu também saí de casa com 20 anos. E os cães preencheram aí um vazio assim que teve nessa fase da vida e foram bem importantes assim para não me levar para outros caminhos, digamos assim, né, na vida, né? E que eu descobri isso assim, né? Pessoalmente falando, esse potencial dos cães poderem ajudar, e comecei a buscar isso, estudar, né? E vi que em outros países isso já acontecia há muito tempo, né? Aí vou contar um pouquinho assim para vocês das intervenções assistidas por animais, né? Como é que isso acontece, né? Tem uma diferença entre uma intervenção, né, assistida por animal, e os cães de assistência. Então, assim, as intervenções assistidas, elas são divididas, né, entre terapia assistida por animais, né, atividade assistida por animais e educação assistida por animais. A diferença entre elas é o objetivo, né? Na educação assistida, os cães e outros animais, eles são utilizados por, geralmente, educadores, né? Pessoas que têm formação na área da educação, tá? E os objetivos são educacionais, né? São de ensino. E nas atividades, qualquer pessoa pode, né, utilizar os animais para intervir, né? Então, as atividades têm um fundo lúdico para trazer aquela sensação de bem-estar das relações, né? E as terapias assistidas por animais, Dini, não, a Dini está enlouquecida aqui comigo. Nas terapias assistidas, tem um objetivo terapêutico aí, né? Então, é feito por profissionais da área da saúde, tá? Podem ser psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, né? Existem até dentistas, né? Utilizando os cães nos seus consultórios para o atendimento dos seus pacientes. Então, pode ser por fisioterapeutas, enfim, fonoaudiólogos, né? Muitas pessoas pessoas da área da saúde podem utilizar os animais nas suas intervenções, mas com objetivos terapêuticos, né? Daí de cada área, né? Eu, por exemplo, trabalho em consultório com crianças com autismo, né? Já trabalhei com outros públicos, hoje o meu foco é no autismo, mas já trabalhei com muitas pessoas com transtorno de depressão, com ansiedade, e o foco né, a intervenção com cães, mas tem um objetivo terapêutico ali das minhas abordagens, né, que eu trabalho com a cognitivo-comportamental. Então, tem um objetivo terapêutico ali, não é simplesmente eu levar o animal para interagir, né, com o paciente. Então, a diferença dos cães de assistência para os cães de terapia é essa. O cão, por exemplo, o cão de terapia, o animal de terapia, né, que está fazendo a intervenção, ele é do terapeuta, né, da pessoa que está fazendo a intervenção. E o cão de assistência, ele é um animal que ele é treinado para a pessoa, né, com o transtorno, para a pessoa com deficiência, tá? É um animal que ele é treinado e é entregue para auxiliar essa pessoa no dia a dia, tá?
Então, eu queria mostrar para vocês aqui, especificamente dos cães de assistência, tá? Porque eu queria passar muito essa informação, assim, porque as pessoas, muitos, né, psicólogos acabam sabendo dos benefícios dessa relação e indicando para uma pessoa, para um paciente que está com depressão, a adquirir um animal para ajudar, né? Então vai lá, pega, quem sabe tu adota um cãozinho, um gatinho, né? Porque sabe que esse animal vai trazer benefícios. Mas a pessoa, muitas vezes, ela não tem a informação adequada, ela não tem um auxílio nessa parte de adquirir esse animal, e o que pode acontecer é uma frustração. A pessoa adotar um animal que ela não vai conseguir dar conta naquele momento, né? E acaba sendo, às vezes, pior do que ela não ter adquirido esse animal. Né? Quando eu ainda atendia, né, psicoterapia adulto, chegou um paciente para mim, né, com estresse pós-trauma, né, com depressão, e a antiga terapeuta dele tinha indicado que ele adquirisse um animal. E ele, sem esse auxílio, né, sem essa ajuda para escolher qual animal seria mais adequado para ele, adotou um pitbull, né? Eu sou apaixonada pela raça, eu tive uma pitbull, né, já falecida, e eu acho, assim, uma raça extraordinária. Mas quando bem educados, quando bem socializados, eles podem ser um cão, né, maravilhoso. E o que aconteceu com esse rapaz? Ele adquiriu esse cão, o cão era extremamente dócil, ele não tinha maldade, né? Mas era um cão hiperativo, era um cão muito agitado e sem um adestramento, sem um treinamento adequado, ele era um cão descontrolado. Então acontecia, né, que o rapaz ele não conseguia controlar. Quando ele saía na rua, né, a ideia era, né, ele ter um cãozinho para ajudar na aproximação com as pessoas, né, para as pessoas interagirem mais com ele fazer novas amizades. Na verdade, acabava que afastava as pessoas, porque era um cão que já existe um preconceito, né? As pessoas já naturalmente não se aproximam, né, de um pitbull por não conhecer, não saber se é dócil, ter medo. E acabava que o cão já era descontrolado e afastava mais ainda as pessoas, ele não conseguia. Então a frustração dele era muito grande em relação a esse animal. Né? Ele não estava conseguindo dar conta, acabava que muitas vezes ele agredia o animal, descontava, né? Aí a carga emocional que ele estava tendo por não dar conta e por estresse, né, da sua condição, da sua depressão, né, da sua irritabilidade pela condição da depressão, né, e ainda se culpava porque ele amava muito o animal e ele estava fazendo isso com o animal e, enfim, ele ia ter que se desfazer, né. Então, eu consegui ajudar ele no sentido de tomar uma decisão de se ele queria continuar com aquele cão ou não, e se continuasse ele poder adestrar esse cão. Então, no fim, ele fez o adestramento, criou uma relação, né, muito poderosa com esse animal e a gente conseguiu contornar um pouquinho essa situação. Então, é complicado, às vezes, a gente fazer uma indicação de adquirir um animal sem que essa pessoa tenha o auxílio, a orientação certa para adquirir esse animal e conseguir, né, dar conta dele, né? Mas a maioria das vezes isso acontece e essa relação se torna algo muito forte, né? Porque a pessoa, o animal, ele tá ali para dar um amor incondicional, né? Não interessa qual é o transtorno que tu tem, não interessa qual é a deficiência que tu tem, ele tá ali para simplesmente ele dar amor, né? Sem julgamento nenhum. E essa relação se estabelece além, né, dessa questão emocional, tem a questão fisiológica que a gente fala, né? Que a gente libera muitos hormônios quando a gente está tendo contato com esse animal. Então, tem muitas pesquisas mostrando, né, da questão da liberação da ocitocina, que é o hormônio do amor. A ocitocina, ela promove esse bem-estar, ela traz confiança nas relações, então a gente vê, né, muitas vezes, assim, até pessoas, né, moradores de rua, né, que estão ali com o animalzinho, a chance das pessoas olharem para aquela
para aquela pessoa, né, para aquele morador. Conversar com ele é muito maior quando ele está com o animalzinho do que quando ele não está. Estabelece uma relação de confiança, né, por conta da ocitocina. Então, a aproximação é muito, muito legal, né? O cão, ele ajuda nas relações, ele ajuda na aproximação, né? As pessoas que, por exemplo, no consultório, quando eu trabalhava com fobia social, a gente saía, fazia passeios com o cão, né, de terapia, e a aproximação, ela se dá muito natural, de forma natural, porque o foco não é a pessoa, né? A ansiedade na relação diminui porque o foco não é na pessoa, o foco é no animal. Geralmente, quando a gente encontra alguém que está com animal, a gente praticamente não olha muito para a pessoa, a gente tende a olhar mais para o animal, a perguntar que lindo, como é que é o nome dele, né? Então, a conversa, ela se dá naturalmente e isso facilita as nossas relações. Então, para uma pessoa, né, que está deprimida, e eu tenho certeza, né, que muitas pessoas já passaram por isso, de estar triste, o fato de tu chegar em casa e ter aquele animal que vai te trazer conforto, que vai te trazer a liberação desses hormônios, né, que vai te lamber, como a Dini estava me lambendo aqui, né, que vai trazer essa felicidade, é algo muito, muito poderoso. Então, sabendo disso, né, as pessoas começaram a adquirir animal, introduzir animais nas suas intervenções terapêuticas, né, e fazer o treinamento de cães de assistência para dar esse apoio, né. E um tipo de cão de assistência é o cão de apoio emocional. Eu vou falar aqui um pouquinho para você sobre outros cães, tá, rapidamente, porque eu sei que a minha fala é curta, né, mas a gente pode ter um cão de apoio emocional. E aí eu quero enfatizar a questão da seriedade nesse trabalho. Tanto um cão de terapia, né, que é um cão de intervenção no consultório, enfim, né, nas escolas, né, ou instituições, ele deve ser um cão treinado, selecionado e treinado para isso, tá? Então, ele não é qualquer cão que pode fazer esse trabalho. A gente tem que ter, né, uma consciência de que esse cão, ele precisa ter todas as condições de trabalho, tá? E a mesma coisa os cães de assistência, a gente precisa selecionar e treinar esse animal, porque não é simplesmente tu pegar o teu cãozinho em casa, ele é muito bonzinho, ele nunca mordeu ninguém, intitular ele cão de apoio emocional e querer sair e entrar com ele, né, nos lugares. Muita gente me solicita isso, né? Tu não pode atestar, né? Eu tenho um transtorno, tu não pode atestar que o meu cão é um cão de apoio emocional para que eu consiga viajar com ele no avião, né? Para que eu consiga entrar nos lugares com ele. E não é bem assim. A gente tem todo um trabalho muito sério em relação aos cães, tá? Porque esse cão, ele pode nunca ter sido colocado em uma situação de estresse que ele tenha que ter tido uma reação, né, de ataque, né? Então a gente acha que o cão, né, sem conhecer de comportamento, a gente acha que o cão ele não morde, mas ele pode morder. Já vi muitas situações acontecer de, mas ele nunca mordeu, né? E agora aconteceu de morder, porque ele nunca foi colocado naquela situação. Então, o cão de assistência, ele é treinado para que isso não aconteça, né? Para que ele seja colocado, ele é um cão que é treinado, que é selecionado, um cão seguro, para que nos lugares ele não apresente ansiedade, então ele é treinado para que ele, em várias situações de estresse, ele esteja tranquilo, né? E que ele faça as necessidades deles no local certo, né? Que quando ele está com colete de trabalho, ele não se distraia com outras pessoas ou com outros animais, né? Então, é um treinamento muito, muito, muito criterioso, tá? E a gente precisa que esse trabalho seja feito de forma séria para que cada vez mais a gente tenha cães de assistência trabalhando na rua, para que cada vez mais as pessoas possam estar com os seus cães entrando em todos os locais, né? E então, o cão-guia, por exemplo, que aqui no Brasil a gente só tem a legislação do cão-guia, né? Só o cão-guia pode realmente entrar, a gente precisa ampliar a lei para outros cães de assistência, né? Então, quais são esses cães de assistência, né?
O mais popular é o cão-guia para cegos, né, para deficiência visual, mas existem outros cães, né, existem para cães ouvintes, para pessoas que têm deficiência auditiva, existem cães, então, de apoio emocional, que são os cães para depressão, para ansiedade, transtornos de ansiedade, né, para fobia social, né, são cães que estão ali de apoio. Cães para deficientes, né, deficiências de mobilidade física, cadeirantes, né, pessoas que têm dificuldade em mobilidade. Cães para crianças com autismo. Cães de alerta médico, e daí quando eu falo alerta médico, existem para hipoglicemia e para epilepsia, mas para hipoglicemia o cão ele identifica através do faro a hipoglicemia, né, na diabetes tipo 1, tá? Então, quando há uma hipoglicemia, o cão ele alerta para que a pessoa tenha tempo, né, de tomar as providências ali, né, para não ter a hipoglicemia. E o cão de epilepsia, ele é um cão mais de apoio, ele não identifica, ele não é ensinado a identificar a epilepsia, mas ele dá o apoio na hora da crise, né? Então, claro que alguns cães, eles já começam durante, né, o convívio com a pessoa com epilepsia, ele começa a identificar sinais comportamentais que aquela pessoa vai ter uma epilepsia e às vezes ele começa a antecipar. A parte, eu queria mostrar um vídeo para vocês rapidinho aqui, tá? Então, é uma menina que tem um transtorno de ansiedade, tá? E ela começa com uma crise de ansiedade, tá? Vocês vão ver a reação do cão. Então, é um trabalho que tem de muita responsabilidade, né? Porque quando a gente seleciona um cão, a gente precisa selecionar primeiro a parte genética, porque esse cão ele precisa trabalhar, né? A gente não pode daqui a pouco chegar com 2 anos esse cão ele ter que se aposentar por uma condição, né, de doenças genéticas que podem se apresentar. Então existe um trabalho muito criterioso de seleção e de treinamento desses cães.